Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. Gente, olha, a situação está cada vez mais complicada. Aqui neste vídeo vocês vão ver uma verdade que estão tentando esconder de vocês há décadas, mas agora não tem mais jeito. A começar, sabe por quê? Vocês acreditam que o ministro de Lula, ministro da Defesa, não sei se ele sabia que estava sendo gravado, não sei, só sei, gente, que simplesmente ele entregou todo o jogo. Sim, entregou toda a verdade sobre Bolsonaro, inocentando o nosso amado presidente. E ainda tem o deputado Ricardo Salles. Eu não sei vocês, mas eu fiquei chocada diante de tantas revelações que ele trouxe neste vídeo. Ele revelou tudo com riquezas de detalhes sobre a USAID e o que realmente está por trás desta organização e como interferiu nas eleições de Bolsonaro. Ele foi por tudo ou nada, eu tenho certeza que eles devem estar desesperados com esse vídeo. Então, gente, já começa compartilhando, prestem bem atenção, porque aqui vão ser reveladas coisas do arco da velha. Sabe quando dizem assim, que até Deus duvida? Pois bem, para vocês irem a ousadia, para vocês irem que plano sujo para derrubar o nosso amado presidente. Assistam. Vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos impulsou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. E eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria, o general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. E o outro foi o Vilas, lá, ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Pasta dos outros, mas com relação à pasta do meio ambiente, logo depois, eu queria lembrar o seguinte, eu fui secretário de meio ambiente em São Paulo, então eu sabia já de antemão, ao contrário de vários colegas de governo, que entraram com excelentes boas ideias, mas muitos demoraram muito para entender como é que o jogo em cada uma das suas pastas, dos seus ministérios eram jogados. Nós entramos no Ministério do Meio Ambiente, logo de cara fomos para cima desses contratos com essas ONGs, e procuramos suspender todos eles. Nós emitimos uma ordem de suspensão dos contratos, todos, sem exceção. USAID, KfW, Banco Mundial, FAO, ONU, todos, sem exceção. Nós demos essa ordem, e foi até interessante porque eu publiquei essa matéria que saiu de um site do pessoal mais eco-xiita e tal, reclamando, né, que a gente tinha suspendido os contratos por 90 dias, e aí algumas pessoas publicaram assim, é mentira, ele não suspendeu. Então, eu nunca falei isso, mas vou contar aqui para vocês, porque eu acho que algumas coisas precisam ser ditas. O presidente Bolsonaro dava apoio absoluto a essa agenda nossa de colocar um freio nisso. Entretanto, tanto que nunca houve por parte dele nenhuma recriminação sobre as ações que nós fazíamos para investigar, por exemplo, os recursos do Fundo Amazônia. Isso foi uma briga internacional. O governo da Noruega e da Alemanha batendo na gente sem dó, e as ONGs brasileiras também, e nós ficamos firmes enquanto eu fui ministro. Depois que eu saí, o meu sucessor deu uma
relaxada com a turma, retomou o fundo, foi lá nas agendas da ONU. Eu não, comigo não tinha negociação. Tanto que eu entrei no governo, nós assumimos o governo, né, do presidente Bolsonaro, e logo em seguida, no início de janeiro, eu não me lembro a data de cabeça, suspendemos todos os contratos, todos, sem exceção, inclusive do USAID, mas não foi só do USAID, tinha trocentos mil. E eu vou explicar como é que funciona o mecanismo dessas entidades. O mecanismo dessas entidades é o seguinte, eles fazem acordo de cooperação com o país, e eu não estou falando só do USAID, estou falando de todos esses, todos. Eles fazem o acordo de cooperação com o país, mas eles dizem, olha, estamos fazendo esse acordo para isso, para tal finalidade, para isso, para aquilo, aquilo outro. Entretanto, o recurso só pode ser usado através de uma agência cadastrada por esse órgão. Além da agência cadastrada pelo órgão, a prestadora de serviço para essa agência, pode ser o exemplo da FAO, pode ser o USAID, pode ser vários, qualquer uma. A agência de fomento, ela acaba mandando dinheiro para o governo brasileiro, desde que o governo brasileiro contrate o projeto que ela quer, com a entidade repassadora que ela cadastra, e para atividade fim com ONGs, e aí que está o problema, com ONGs que ela mesma certifica. Ou seja, você serve meio que barriga de aluguel. Eles dizem que estão dando dinheiro para o governo brasileiro, isso é Fundo Amazônia e todos os outros. Eles dizem que eles estão dando dinheiro para o governo brasileiro, mas no fundo o governo brasileiro só serve de hospedeiro, porque já vem o projeto pronto, já vem o destinatário indicado numa lista, e você só faz a gestão do dinheiro, ainda por cima se torna corresponsável por aquilo tudo que está sendo transferido para essas entidades todas. Então, sabendo dessa sistemática, que é assim em vários níveis estaduais brasileiros, o que nós fizemos logo no início do governo? Uma ordem para suspender todos os contratos, todos, por 90 dias indistintamente. Eis que no dia seguinte, eu sou chamado na Segov, que era administrada por um general, e o general está lá com uma pessoa da CGU, que eu não lembro quem era, e diz assim para mim, olha, não pode fazer isso, isso vai dar problema, você não pode descredenciar esses organismos, porque eles têm acordo de cooperação com vários órgãos do governo e tal, etc. Aí o sujeito da CGU que estava na região falou, realmente, ministro, o senhor não pode fazer isso, o senhor vai criar um problema aqui para o governo, pode ser responsabilizado, blá, 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 blá. Eu falei, bom, então qual é a solução? Eles falaram, olha, eu não sei qual é a solução, mas o senhor não pode fazer isso, tem que revogar a medida. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, com certeza os contratos, por mais benéficos que eles tenham sido concebidos nos governos de esquerda que nos antecederam, que nós temos que lembrar que esses acordos que nós suspendemos logo de cara vinham de governos anteriores. Por mais benéficos que eles sejam, eles no mínimo devem ter uma contrapartida para você prestar informações, relatórios, etc. Então nós vamos por esse caminho. Eu vou exigir um relatório de prestação de contas e do Estado que cada uma desses acordos estava, e quem não apresentar o relatório ou não apresentar um relatório satisfatório, aí sim nós vamos consolidar a suspensão ou até a extinção desses contratos. E assim foi feito, tanto que nenhum outro contrato continuou, porque nós recebíamos relatórios absurdos, quando recebíamos, porque a maioria desses procedimentos, desses acordos, quando nós oficiamos para que eles apresentassem explicações, um relatório pormenorizado do que foi feito com o dinheiro, em que pé que as coisas estavam, as coisas que vinham eram ridículas do ponto de vista de conteúdo, era quase uma piada, e a maioria não mandou nada, simplesmente falou, não vou responder e acabou. Nós vamos lá, suspendemos tudo. O que aconteceu mais para frente, acho que alguns meses depois? O governo brasileiro, que era parceiro do governo do Trump, portanto a gente assumia que o Trump estava fazendo o dever de casa lá nos Estados Unidos para sanear essas entidades, depois nós descobrimos que não estava, porque o Trump, ao contrário do que a gente imaginava, ele entrou no governo com muita garra, mas não tinha, o pessoal não sabia o que estava acontecendo dentro do Deep State americano, assim como aconteceu no primeiro mandato do Bolsonaro, que muita gente que chegou no governo não tinha a menor ideia do que o grande Estado, né, os funcionários de carreira dessas entidades e tudo faziam. Então, até você entender o que estava acontecendo, leva tempo.
Isso foi assim no Trump, foi assim no governo Bolsonaro também. É normal, senta no governo, tanto que o Trump agora, o segundo mandato do Trump, tem outra característica. Por quê? Porque ele já viu como a coisa toca, ele já viu como é que o negócio era e já pôs as pessoas-chave para desmontar ou para neutralizar ao máximo esse deep state. A mesma coisa no eventual futuro governo Bolsonaro. Tenho certeza que as pessoas que forem para o governo, junto com ele, irão já conhecendo muito mais a realidade da máquina pública. Mas é importante a gente lembrar que, e aí voltando aqui para o exemplo brasileiro, que dentro do governo Bolsonaro, e a contrário da vontade dele, porque ele sempre, repito aqui, tem que ser muito justo, ele sempre apoiou toda essa agenda de bloquear as iniciativas da esquerda, tanto do Marcelo lá na FUNAI, as agendas da área ambiental, na cultura, Mário Frias fez lá o trabalho dele, na educação foi feito dentro do possível e assim foi. Ou seja, mas a máquina estatal de funcionários de carreira, sobretudo, ela é o deep state, como diz o termo americano, ela vai se infiltrando e vai fazendo e vai se acobertando e tudo mais. E foi assim o que aconteceu nesse caso. Quando nós dissemos ao governo americano, que era parceiro do Brasil, tem que lembrar, né? O governo já era o governo Trump, e o embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman, era uma pessoa muito próxima do governo. Eu até destaquei aí, mandei para o Manuel, uma matéria da imprensa brasileira dizendo que o embaixador dos Estados Unidos, que fez churrasco para o Bolsonaro, tinha se aposentado numa determinada data. Isso para vocês verem a proximidade que o governo americano e o embaixador americano tinham, o Todd Chapman tinha conosco no governo do Bolsonaro. Eles disseram, não, vocês precisam abrir um espaço aqui para a gente fazer uma parceria e tal, e a maneira que os Estados Unidos tinham de transferir dinheiro para o Brasil era da USAID, que não era diferente dos contatos anteriores, mas nós fizemos uma coisa diferente. E aí esse é o ponto que não está sendo dito por alguns, acho que não é nem por má fé, é porque é desconhecimento mesmo. Nós impusemos os termos, nós dissemos que os recursos que doravante fossem, aqueles antigos que eram com ONGs e com coisas inexplicáveis, estavam todos suspensos. Dali por diante, as coisas iam ser feitas com empresas que nós, Brasil, íamos licitar. Ou seja, eles só iam dar o dinheiro para nós licitarmos. Tinha acabado aquela história de mandar o dinheiro e mandar a lista de quem estava autorizado a receber, e nós tínhamos dito isso, eu me lembro perfeitamente das negociações, olha, se for assim a gente não quer. E foi um escândalo. Tanto que o USAID aceitou as nossas condições, no final não mandou dinheiro nenhum, esse contrato nunca foi para frente, mas foi nas nossas condições que o presidente Bolsonaro firmou essa parceria lá nos Estados Unidos, na visita que fez ao Donald Trump, e depois, logo em seguida, como eles viam que a gente não cedia, que tinha que ser do nosso jeito, com as nossas licitações, com as nossas... Eles falaram, então deixa para lá e tal, e a coisa foi morrendo, como várias promessas de dinheiro para o Brasil investir, para ajudar o pessoal, para o pagamento por serviços ambientais e várias outras coisas. Agora, se vocês olharem todos os outros contratos, com KfW, Banco de Fomento, Fundo Amazônia e tudo mais, não veio mais dinheiro nenhum. Por quê? Porque nós fomos muito duros e nós dissemos, ou é do nosso jeito, que era a nossa maneira de encarar o governo, e era a forma que o presidente Bolsonaro apoiava e apoiou todas as iniciativas. Eu preciso ser muito justo nessa hora, eu vi algumas pessoas dizendo, tá vendo, Bolsonaro sabia. Não é nem questão que sabia ou não sabia, ele apoiou tudo que era para bloquear a esquerda no Brasil. Só que nós tínhamos dentro do governo, desculpa me alongar aqui, só que essa é uma questão que precisa de explicação detalhada, senão o pessoal fica falando besteira depois nas redes sociais. A gente tinha dentro do governo, assim como tinha no governo do Donald Trump no primeiro mandato, e certamente haverá nesse segundo talvez, em algum grau, você tem uma parte do establishment, né, uma parte do deep state, que no caso do nosso governo era feito em geral por funcionários de carreira, como eu já disse, boa parte dos militares, que não era nem por mal, era porque eles não tinham malícia nenhuma para lidar com esse assunto, não tinham malícia, não conheciam isso, não estavam aware, né, não estavam espertos para essa guerra ideológica, esse aparelhamento todo que estava no governo. Basta dizer que vários desses militares tinham orgulho de terem servido à ONU nessas missões de paz e tudo mais, e diziam isso, olha, nós somos da tropa da ONU. Bom, enfim. O fato é que nós, efetivamente, no governo, tínhamos carta branca para brecar tudo. E brecamos tudo que estava possível brecar. E muitas vezes deixamos de brecar coisas, repito aqui,
porque militares não queriam que a gente brecasse, eles ficavam indignados, como assim vai abrir mão do dinheiro da ONU? A ONU é tão boa, a gente foi para o Haiti com esse dinheiro da ONU e tal, as tropas da ONU e coisa da ONU, mas não era só a ONU. Era, como eu já disse aqui, KfW, Banco Mundial, Fundo Amazônia, Noruega, Alemanha, dinheiro de agência da AICA lá do Japão, enfim, é a sistemática que essa turma adota. Funcionários de carreira também dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU, viviam impondo dificuldades para a gente bloquear esses recursos, para dificultar a vida desse pessoal. E já do meio do governo em diante, nós identificamos um outro problema, e isso é importante também dizer aqui. Vários dos membros da ala econômica do governo, que ficavam indo para o exterior se reunir com Larry Fink, do BlackRock, e esses grandes financistas de Nova York, né, do mercado financeiro internacional, voltavam para cá, para encher a cabeça do Bolsonaro, para dizer, olha, essa política anti-esquerda que o Ernesto Araújo, que o Salles, que o Mário Frias na cultura estão fazendo, estão espantando investimento lá fora, nós temos que comprar essa agenda woke aí, temos que fazer o que Larry Fink do BlackRock e outros aí financistas internacionais estão mandando o Brasil fazer, senão não vai vir investimento para cá. Aí juntava com Cátia Abreu, juntava com não sei mais quem no Congresso, com Alcolumbre, com toda essa turma, e eles ficavam assim, não, o Brasil virou um par internacional, graças a vocês, radicais do governo, ideólogos, a turma do Olavo de Carvalho, não sei mais o que, vocês estão espantando investimento. Aí vinham os milicos que não gostavam da direita, os generais, né, não o pessoal aí embaixo. Não, tem que tirar esse pessoal é muito criador de caso. Aí vinha o pessoal da turma, da equipe econômica, alguns, né? Não, tá vendo, eu fui para Nova York, eu ouvi essa reclamação. Ou seja, essa é a realidade que estava por trás. Infelizmente, nós tivemos, e esse é um problema, só para concluir, esse é um problema que existe mundialmente, não é de hoje. Existe um instituto, o Rodrigo Constantino conhece bem, lá nos Estados Unidos, que é o Leadership Institute, cujo presidente é o Morton Blackwell. O Morton Blackwell montou, ele foi do governo do Reagan no primeiro mandato, e ele montou o Leadership Institute quando ele se deu conta de que em pleno governo Reagan, primeiro mandato do Reagan, eles não tinham gente suficiente preparada para tirar os democratas de dentro do governo e governar com republicanos conservadores. E ele sentiu falta desse pessoal, desse treinamento, e falou, não, eu vou montar o Leadership Institute. E isso aconteceu no Reagan no primeiro mandato, aconteceu no Trump no primeiro mandato, e não está acontecendo por enquanto, ou pelo menos está diminuindo por enquanto, no segundo mandato do Trump. Então, se nós tivermos, e eu espero que tenha, um segundo mandato do Bolsonaro para vir com mais conhecimento de que essas coisas acontecem, como acontecem, por quem acontece, vai ser muito mais fácil fazer a faxina. Ao invés de ficar com essa coisa que a gente tinha lá atrás, põe general para tudo, general vai resolver. Chama o fulano, chama não sei quem lá, o cara que está no governo, sendo funcionário público de carreira não sei quanto tempo. Esses caras são pró-máquina. Esses caras adoram esse esquema de organismo internacional, até porque o organismo internacional paga a viagem desses caras para o exterior à torto e à direito, cursinho, mestrado, bolsa e o diabo. Então, acho que essa explicação era importante para o pessoal entender que cortou-se o que foi possível cortar, não se cortou mais, porque a milicada, a turma de CGU e o pessoal de carreira, né, os corporativistas não deixavam a gente cortar. O presidente Bolsonaro apoiou tudo que foi cortar isso daí, é preciso ser muito justo e não deixar de ter nenhuma dúvida sobre isso. E, efetivamente, eu tenho certeza que um próximo mandato dele, da direita e tudo mais, a conversa é outra, porque depois que você foi para o governo e viu como o negócio é, você já entra uma próxima vez muito mais preparado para botar um freio nisso daí, assim como está sendo do Donald Trump agora. Quem sabe a gente precise no Brasil de um Project 2025, como é nos Estados Unidos, para preparar um eventual novo mandato do presidente, e um mapeamento, né, dos cargos importantes lá em Brasília para preparar o eventual novo governo Bolsonaro. Mas não é só isso não. O ministro de Lula também está defendendo soltar inocentes presos do 8 de janeiro. Será isso uma traição dentro do governo Lula? Ou será que ele está cansado também de ver tanta falcatrua, tanta sujeira e resolveu quebrar o silêncio? Ou esqueceu que estava sendo gravado? Mas olhem esta matéria. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu nesta segunda-feira para o programa Roda Viva da TV Cultura soltar inocentes ou quem teve participação mínima
nos atos do 8 de janeiro como um caminho para pacificar o país? Eu acho que na hora que você soltar um inocente ou uma pessoa que não teve envolvimento muito grande no 8 de janeiro, é uma forma de você pacificar o país. Esse país precisa ser pacificado, ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpado, nós estamos precisando procurar quem ajude a resolver os problemas, afirmou Múcio. Bem coerente o ministro, hein? O ministro também reforçou a sua posição sobre a necessidade de dosimetria nas punições dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Segundo ele, não é possível condenar e dar a mesma pena a quem armou, a quem financiou. E é uma pessoa que foi lá encher o movimento. E como vocês viram logo no comecinho, ele já chegou inocentando o Bolsonaro e ainda disse mais. Aspas, se foi um golpe, quem organizou que pague. E aqueles que tomaram o ônibus estavam lá tirando foto no celular? Tinham os que entraram quebrando e os que ficaram do lado de fora. Tem de todo tipo, completou ele. Vale lembrar que tem muitas imagens por aí, gente, que mostra que tinha pessoas infiltradas lá, que estavam quebrando e não eram os patriotas. Mas isso a mídia ignora, né? E vocês, o que vocês acharam de tudo que disse Ricardo Salles? Dele realmente inocentar Bolsonaro, ministro de Lula? Será isso uma traição? Será que ele está cansado de tanta sujeira? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado. Também quero compartilhar algo muito importante com vocês. A minha netinha nasceu, a Zoe, nasceu super bem, tá bem de saúde. Muito obrigada a todos pelo carinho. Eu desejo para vocês um dia abençoado e repleto do amor de Deus. Vamos ter fé em Deus. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita que Bolsonaro vai ser nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários, Bolsonaro 2026. Vamos lutar para que isso aconteça, para que essa nova geração que está chegando venha respirar em um país livre, onde a liberdade de expressão não é o seu maior pecado e nem o seu maior crime. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro.